Deus possa, nesse momento, nos envolver, acalentar nossa alma, possa trazer um manancial de luz que vá fluindo sobre nós, que Jesus nos abrace, nos envolva, nos toque, para que a gente saia daqui a pouco bem melhor do que a gente chegou. Mas é preciso que a gente faça parte da gente, porque Jesus, Ele está nos envolvendo, nos cativando, nos convidando, nos tocando, mas a gente precisa tocar Jesus. Então, que no decorrer desses momentos de reflexão, a gente possa estar tocando Jesus com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas vibrações, para que Ele possa verdadeiramente nos sentir, não é? E aí a gente receber aquilo que a gente está precisando, que a gente já merece. A gente traz um abraço carinhoso, fraternal da nossa família Fraternidade, a nossa casa, que fica na zona rural do município de São Pedro. Ela já tem 37 anos, está quase mais velha do que eu, tá, gente? Mas, se alguém quiser conhecer, temos irmãos aqui de Vigas Ostras que estão sempre lá, que frequentam a nossa casa. Então, se alguém quiser, né, fazer uma visitinha, a gente está lá terça, quinta e sábado, com várias atividades. Tá bom, gente? Vamos começar, porque aqui os relógios geralmente correm mais do que na nossa casa, né? Então, nós vamos começar. Nosso tema, auto-perdão, um ponto de partida para o recomeço. Essa tela inicial já nos chama a atenção. O que está faltando em nossas vidas para que a gente se auto-perdoe e a gente recomece a caminhada evolutiva? O que anda nos travando? Por que nós nos permitimos nos travar e não nos auto-perdoamos e com isso estamos retidos na caminhada e aprisionados como que em correntes? Será que não está na hora de nos auto-perdoarmos, desatando esses elos das correntes ou da corrente que nos aprisiona para que a gente verdadeiramente se sinta livre e recomece? Vamos então aos nossos objetivos. Refletir sobre o auto-perdão como ponto de partida para o recomeço da trajetória evolutiva. Enquanto nós não nos auto-perdoarmos, estaremos travando essa nossa trajetória. E como temos irmãos e irmãs neste processo, paradas no tempo e no espaço, num processo de autopunição, de autoflagelação, de autocondenação, sem se libertar. Compreender que é preciso coragem para realizar o encontro afetuoso com sua parte sombria e iniciar um novo ciclo de sua vida. Ou eu bato de frente com a minha parte sombria, aceito, me responsabilizo por elas e ressignifico, ou eu vou ficar neste processo de não fechar ciclo na minha vida e não me permitir abrir outro. E com isso a vida vai passando e eu deixo de aprender. Perceber que para ser alguém melhor, o primeiro passo é abraçar a si mesmo. Temos nos abraçado, temos nos amado, temos nos respeitado. A gente tem buscado fazer isso em relação ao outro. Que bom, é saudável, é plausível, mas a gente tem esquecido muito da gente. Como tem gente se auto-abandonando. E aí, com saudade de si, sofrendo, a existência passando e a vida não fluindo da maneira como a pessoa quer. Não podemos nunca esquecer a base que é Kardec. Então, as nossas palestras, nós sempre começamos usando a obra básica de Kardec. Aqui, nós vamos usar obras póstumas. No capítulo Influência Perniciosa das Ideias Materialistas, que está em obra póstuma de Kardec, nós vamos encontrar este trecho.
mais ou menos isso, né? Deixando claro para nós que o inferno, com todo respeito à Igreja Católica, não é um local determinado onde nós vamos arder em chama e lá vamos ficar, não é? Eternamente, se fizermos o mal, se nos equivocamos. Ele diz que o inferno está no próprio coração, ou seja, está em nós. Tudo que nós fizermos de bem, de bom, de belo, vai estar em nós representando esse céu. Tudo que nós fizermos de mal, de equívoco, vai representar esse inferno. Por quê? Vai gerar uma culpa, que vai gerar um remorso, e aí é o nosso castigo. Esse texto nunca esteve tão atual no planeta Terra, onde nós estamos vendo as pessoas literalmente vivendo este inferno centrado em culpas, em remorsos, né? Mas não se deram conta ainda que é hora do arrependimento, da esperança, para que possa verdadeiramente recomeçar. E aí a gente lembra da base quando a gente sabe que somos dentro da doutrina. Logo que a gente entra na doutrina, a gente aprende. Somos espíritos, seres inteligentes da criação, seres eternos, que fomos criados simples e ignorantes, todos iguais, com um destino que é sermos perfeitos, plenos e felizes, com as leis divinas na consciência e com o livre-arbítrio. E o que a gente andou fazendo que gerou, na verdade, todo esse processo que estamos vivendo hoje, desse inferno, através das culpas e dos remorsos, também trazido por Kardec. Tudo começou quando nós desenvolvemos a nossa inteligência, começamos a dominar a matéria e começamos a achar que nós éramos semideuses e semideusas, centrados nesse egoísmo, né? Deixamos o ego tomar conta de nós, nos sentimos o centro da criação. A partir do momento que a gente fez esse processo em que o egoísmo nos fez sentir o centro da criação, nós perdemos a conexão com o self divino. Aí foi o nosso grande equívoco e esquecemos de quem nós somos e o que viemos fazer na terra. Ou seja, literalmente esquecemos que somos esses filhos e filhas de Deus, esses seres inteligentes da criação, que temos um destino que é a perfeição, que temos sucessivas oportunidades através da reencarnação para nos redimirmos. E aí a gente fez o quê? Nesse processo de um equívoco atrás do outro, nós nas relações, nós fomos usando as pessoas para ter o que? Os nossos prazeres, as nossas sensações, as nossas vontades sendo atendidas. E aí a gente fez o quê? A gente esqueceu, né? A gente ficou totalmente ignorante em relação ao significado da vida. E fomos vivendo a vida muito centrada no material, no instinto, na sensação, né? Usando muitos chakras inferiores, que prazer é poder, né? Esquecendo dos chakras superiores, que tem a ver com a transcendência. E o que nós estamos vendo hoje, as pessoas ainda enraizadas nesse processo e sofrendo. E aí, olha só, se eu sou um ser espiritual, com o destino da perfeição, se eu tenho as leis divinas na consciência, o livre-arbítrio, eu podia ter caminhado reto, escolhendo o bem, e já está perfeita ou perfeito. Mas eu escolhi o quê? Me deixar envolver pelo egoísmo, pelo egocentrismo, me afastei de Deus, esqueci de quem eu sou, esqueci qual é o significado da vida, que é avançar, que é evoluir, que é ascender, e criei o quê? As matrizes psíquicas. Quem não tem essas matrizes psíquicas hoje, e onde elas estão registradas?
O André Luiz vem nos dizer no livro que elas estão na nossa casa mental. Nós temos os níveis da casa mental. É o superconsciente, onde estão as metas e os ideais. Tudo que Deus programa para nós está aqui no nosso superconsciente. Nós temos o consciente, onde nós temos o esforço e a vontade que temos que agir, e no inconsciente nós temos tudo que está automatizado em nós, ou seja, tudo que nós criamos de matrizes psíquicas estão aqui. Obrigada, uma boa ideia. E aí olha só o que André Luiz faz. Ele compara, né, gente? Eu estou apanhando aqui como da casa. Ele compara o nosso inconsciente com o solo. O que a gente faz no solo da nossa casa? A gente bota tudo que está quebrado, empoeirado, que não serve mais. É o mesmo que a gente faz. A gente pega essas matrizes psíquicas que nós criamos nas escolhas, decisões e atitudes afastadas da lei de Deus, estamos arquivados aqui, ó. Tudo automatizado em nós, está aqui. O porão, a parte social da casa, a gente mostra aquilo que é bom, que está limpinho, está organizado, né? A gente aparenta. A mesma coisa ele compara com o consciente. No nosso consciente, a gente quer demonstrar que a gente é aquilo que a gente ainda não é. A gente quer fazer o quê? Esconder o que a gente esconde no porão da casa. Ou seja, a gente não quer que saia do inconsciente todas essas matrizes, esses arquivos para o consciente. E no sótão a gente guarda as coisas novas, boas, que a gente não conseguiu botar aqui, ó. É um móvel novo, é um piso, mas um dia a gente sai do sótão para botar aqui. A mesma coisa, no nosso superconsciente, os ideais de Deus para nós, a gente pode puxar para o consciente, dependendo da nossa vida. Então, gente, o que nós estamos vendo hoje na humanidade? Nós, seres espirituais, trazendo esses arquivos no nosso inconsciente, com todos os hábitos adquiridos, eles estão aflorando para o nosso consciente, pedindo o quê? Que a gente reeduque, que a gente ressignifique tudo isso. E o que está acontecendo com a humanidade? Está adoecida. Por quê? É difícil fazer esse processo de autoenfrentamento. A gente prefere fazer igual na casa da gente, apresentar tudo bonitinho, quando na verdade não está tudo bonitinho assim, né? E hoje, mais do que nunca, está aflorando do inconsciente tudo que está automatizado em nós, de positivo e de negativo. Só que o positivo a gente nunca destaca, a gente só destaca o negativo. E aí, gente, olha só, fizemos escolhas, tomamos atitudes, tomamos decisões fora das leis divinas, nos equivocamos, criamos as matrizes psíquicas em nós, como seres espirituais. Essas matrizes estão no nosso inconsciente e estão aflorando para o nosso consciente, pedindo reeducação, ressignificação. E hoje, o que a espiritualidade tem nos dito? Essas matrizes estão gerando as feridas evolutivas da alma. Isso aqui está em cima de livros atuais que a espiritualidade vem nos trazendo. Olha só, trazendo um texto lá de Obras Básicas de 1800 e pouco, trazendo o contexto atual para que a gente entenda o que está acontecendo conosco e com a humanidade de um modo geral. Então, olha só, o egoísmo gerou as matrizes que agora estão gerando essas feridas. As pessoas estão se sentindo inferiores, abandonadas e fragilizadas, num sentimento de indignidade, gerando a baixa autoestima, a BAE, que é a doença de base da terra. Nunca recebemos tanto na nossa casa espírita, por atendimento fraterno, pessoas com essas feridas. Jovens que estão chegando à nossa casa, que já tentaram suicídio, que chegam se autoflagelando,
quando na verdade a reencarnação é a grande oportunidade da gente ressignificar tudo isso. Eu tenho falado muito, a gente vai até fazer um encontro para jovens agora dia 29 de abril, porque a gente tem recebido bastante jovem e a gente não quer fazer um encontro com atividade, a gente quer parar para ouvir esses jovens, saber da sua história, saber das suas dores, saber o que eles querem, o que eles estão buscando dentro de uma casa espírita, o que eles podem fazer, porque eles precisam sair desse processo de se sentirem inferiores, de se sentirem abandonados, de se sentirem frágeis. E se nós não dermos vez e voz a esses jovens, fica complicado. E não só jovens, mas crianças, porque a gente sabe, a espiritualidade tem nos dito de 40 e principalmente de 30 anos para cá, nós temos recebido muitos espíritos que foram resgatados em zona paraíba, a maioria com culpas e remorsos, nós também viemos de lá, que foram levados para as colônias, passaram por triagem, e aqueles que não demonstraram nenhum arrependimento já estão sendo trasladados, colocados para outros locais para reencarnar num planeta semelhante a esse, começando tudo de novo. Mas aqueles espíritos que estão demonstrando arrependimento, eles estão sendo tratados, estão vindo, reencarnando. Está na minha família, está na sua, está na nossa. Quem são essas almas? Há um tempo atrás nós recebemos 2 filhos de 2 crianças, uma de 6 anos, em que ela gritava desesperadamente no colo da avó evangélica e dizia: me bate, arranca sangue de mim. Quem é essa criança? Quem é esse espírito? Espírito com culpas, com remorsos, que reencarnou, mas está arquivado. Está onde? Está no inconsciente. E ela quer que alguém machuque, fira ela, para ela abafar essa culpa, essa dor. Nós temos lá o atendimento fraterno e a fisioterapia das crianças, em seguida o evangelho, as terças-feiras. Nós temos crianças que chegam lá com 2, com 3, com 6 anos, que você vai para a reunião mediúnica depois do tratamento e você vê essas crianças manipuladas por espíritos trevosos na zona do Paraíba. Temos relatos de jovens que chegam com pedido de 5 tentativas de suicídio nas nossas reuniões mediúnicas, e aí o espírito vai para a reunião mediúnica e diz: estou falando que foi através de mim, isso foi recente, tem um mês e pouco, eu quero voltar para onde eu vim, eu não quero ficar aqui. Para onde que ela quer ir? Para a zona marina de onde ela foi tirada. Por quê? Lá, embora sendo um local tão sofrido, mas é onde ela tem sintonia, onde estão aqueles espíritos que ela sintoniza e que ela se sente bem. Está aqui encarnada no meio de outros seres, num planeta, numa família, não quer. Aí na semana seguinte o amigo espiritual falou: ela não sabe o sacrifício que nós fizemos para ela conseguir reencarnar, e já são 5 tentativas que nós estamos salvando a encarnação dela, mas se ela tentar mais uma vez, nós vamos deixar o livre-arbítrio dela permanecer. Olha só, gente, fiquemos atentos às nossas crianças, aos nossos jovens, e não só isso, aos adultos também, porque está cada um trazendo suas culpas, seus remorsos, suas dores. Todos nós que estamos aqui, independente de termos uma religião ou não, de estarmos espíritas ou não, porque a dor é muito grande, gente. Eu estou terapeuta holístico e o que eu tenho atendido, a minha agenda, não estou conseguindo dar conta para atender as pessoas buscando para se tratarem. Graças a Deus eu não estou tendo agenda, e os casos são sempre esses: culpa, remorso, mágoa, ressentimento, angústia, que a gente vai ver à frente, né? Então, eu tenho que falar, se for falar, eu vou até umas 6h30, até 7h30, né? Então, tem que correr e ministrar o tempo. Então, olha só, gente, o que é essa culpa? Sentimento de culpa é o apego ao passado, é uma tristeza por não termos sido como deveríamos ter sido, é uma tristeza por termos cometido um erro que não deveríamos ter cometido.
situação na infância que geralmente tem, não tem nenhuma situação na juventude, não tem nenhuma situação nas relações dele do agora, mas ele traz uma culpa que ele não se auto-perdoa. E é o que nós estamos fazendo conosco. Por que nós não nos auto-perdoamos? Se Deus nos perdoa, ou melhor, Deus nos compreende, nos aceita, tem compaixão por nós e diz: vai filho, vai filha, recomeça. Jesus nos ama, nos compreende, nos aceita, nos cativa e diz: vai meu irmão, vai minha irmã, recomeça. Mas a gente não tem essa compaixão, essa misericórdia com a gente fica se punindo e a encarnação está passando e a gente está deixando de avançar, a gente está deixando de se auto-perdoar, a gente está deixando de recomeçar, e a gente precisa recomeçar a cada dia, fazendo diferente, da melhor maneira possível. E aí, olha o que acontece, gente. A culpa, ela vai produzir uma matéria astral adoecida que vai bloquear o quê? Os chakras. Olha os nossos chakras aqui, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, aqui é gástrico, né? Ou solar. Aqui eles falam, ele fala que é o. É que ele colocou aqui? Chakra. Sacro, né? Eu digo que é genésio, eu prefiro mais. E o básico, então, aonde eu tiro? O básico é no sentido de eu estar conectada com a terra, né? Aqui, prazer, poder, sentimento do amor. Aqui o que? Comunicação, inspiração e conexão com o mundo espiritual. E ali, ó, cria uma pane na aura e no duplo etéreo. Olha aqui, olha quantos corpos nós temos: o físico, ó, corpo astral, corpo físico, chakras, né? Aqui, ó, o duplo etéreo, que fica entre o perispírito e o corpo físico, que leva, matéria também, e se desfaz com a morte do corpo físico. Olha só, então, o que a culpa faz? Produz uma matéria astral adoecida, bloqueia os nossos chakras, cria uma pane na nossa aura, fazendo o quê? Com que a gente não receba as energias boas, positivas que o cosmos nos traz, que Deus nos envia, que Jesus nos envolve, que os amigos espirituais nos trabalham. Ah, mas eu vou na casa espírita, eu não passo toda semana. E daí? Você está se auto-perdoando? Você está ressignificando essa culpa que você traz no seu inconsciente? Porque você vai tomar um passe. O passe vai limpar a sua aura, vai limpar os seus corpos sutis. Você vai sair daqui leve. Mas você mudou? Você reeducou a sua culpa? Você ressignificou as suas emoções? Estou falando de culpa aqui porque o tema é culpa. Mas vou falar de qualquer emoção. Ah, eu fiz 50 sessões lá na fraternidade de fisioterapia, mas continuo do mesmo jeito. Você mudou? Aonde está o problema? Está no corpo físico? Está no duplo etéreo? Não, o problema está em mim, ser espiritual. Sou eu que trago as matrizes psíquicas. Lembra? Está lá no meu inconsciente, né? Está em mim. Aí eu vou para as sessões de uma sessão de terapia, faço cromoterapia, faço reiki, eu tenho todos os cursos nessa área, mas eu prefiro não trabalhar, porque eu vou ganhar muito dinheiro, a pessoa vai sempre sair aliviada de uma semana para outra, mas não vai se curar. Então, o trabalho que eu faço é psicoterapia, que é a escuta terapêutica, com a reeducação das emoções e a ressignificação da sua vida. Porque o problema está na pessoa. Ou a pessoa percebe isso, traz para ela, se responsabiliza e muda, e aí essa matéria vai sumir, né? E você vai ficar livre, leve e solto, se auto-perdoando, seguindo a sua trajetória, ou você vai ficar sempre
tomando um passo, fazendo fisioterapia, sessão de reiki, fez sessão de quimioterapia, de cromoterapia, todas essas terapias que são importantíssimas, que amenizam, que aliviam, mas que trabalham o quê? Trabalham os efeitos, que são as energias que vão ficando na aura, vai ficando nos corpos astrais, que são os 7, né? E vai ficando no duplo etéreo. E aí, olha lá, essa pane energética passa a ser sentida por meio da angústia, sintoma de desorganização interior, afetando o chakra cardíaco. Gente, às vezes as pessoas chegam na nossa casa, fazem um atendimento fraterno jovem. Eu vivi isso agora, tem uns 15 dias. Jovem chegou, tinha tentado suicídio, chegou na nossa casa, levado por 2 jovens também, e aí foi para a sessão da fisioterapia. A primeira semana não fui eu, na segunda semana, quando eu cheguei perto dele, por mais que eu trabalhasse as energias não penetravam. Quando a espiritualidade me centrou aqui e começou a movimentar minhas 2 mãos, parecia que minhas mãos iam cair, de tanto que movimentava. E aí, quando eu me dei conta, ele estava com um buraco gigantesco no peito negro, fruto da angústia. E a espiritualidade, naquele movimento de energia, foi limpando aquela negritude e foi fechando sutilmente aquele buraco aberto. Quantas pessoas estão vivendo assim, com um buraco aberto no peito, pela dor da angústia, vinda de onde? Das culpas e dos remorsos. E uma coisa que eu sempre falo, o que a fé significa para nós? A fé nos dá o seguinte recado: alguma coisa não está bem no corpo, se cuida. A angústia, gente, é como se fosse a febre. A angústia diz para a gente o seguinte: alguma coisa não está bem em você, espírito, se cuida. O que nós estamos vendo hoje? As pessoas cuidando do corpo físico, mas esquecendo de tratar dela enquanto ser espiritual. Então nós temos o corpo búdico, o índico, que eu nem botei aqui. Nós temos o corpo mental superior, aonde estão os projetos de Deus para nós. Aqui nós temos o corpo mental inferior, aonde estão todos os nossos arquivos. Lembra que eu falei? Lá no inconsciente, todas as matrizes psíquicas estão aqui, ó, no meu corpo mental inferior. E aí eu venho para a reencarnação com um novo corpo. Aí eu venho com o perispírito, que é o corpo perispiritual. Quando esse desencarnar, eu vou ficar com ele. E o duplo etéreo, que também é matéria que geralmente se desfaz, base de 12 horas depois que isso aqui morre. Olha só, culpa, remorso, estou vivendo um verdadeiro inferno. Se eu reduzo essa emoção ou a qualquer outra emoção que está armazenada em mim, o que vai acontecer? Eu estou livre, eu estou leve. Isso aqui não vai acontecer. Mas eu venho trazendo a dor da culpa, do remorso, da mágoa, do ressentimento. A angústia está tomando conta de mim. Eu vou criando essa nuvem de energia nos meus corpos perispirituais. Aí eu venho com passe limpo, mas eu mudei. Eu venho com uma fisioterapia limpo, mas eu mudei. Eu vou com uma sessão de reiki limpo, mas eu mudei. Eu faço uma sessão de cromoterapia limpo, mas eu mudei. Qualquer terapia que eu faça vai me ajudar, vai amenizar, mas só vai trabalhar efeito, não vai trabalhar a causa. E olha só, se eu tenho a chance de me reeducar, não reeduco, vem em forma de energia para os corpos, eu continuo não me reeducando. Olha aqui para onde vai vir o corpo físico em forma de doença. Toda doença, gente,
Se a medicina tradicional usasse esse quadro aqui ou outros que a gente tem, a gente ia ver como que a medicina tradicional, com todo respeito, que faz um diferencial muito grande, estaria vendo o humano de forma holística, tratando as emoções. E às vezes a pessoa vai ao médico e faz: a senhora não tem nada, o senhor não tem nada, o seu problema é emocional. Ele tem tudo. Porque reeducar a emoção não é fácil, gente. Eu preciso do tratamento espiritual porque eu sou um ser espiritual. Eu preciso do tratamento psicológico, terapêutico para tratar as emoções, para trabalhar essas energias. E eu preciso trabalhar o corpo físico. Então, por isso, tanta doença que ali está e que os médicos não identificam, porque não está no corpo, está no, deixa eu voltar aqui, está onde? Está no nosso corpo, está aqui nos nossos corpos espirituais. E aí, olha lá, o que acontece? Olha o que a angústia pode nos trazer. Matéria astral pegajosa. Isso aqui são inflamações trazidas, provocadas por essas energias que a gente não cuidou, ou que a gente não cuidou de forma precisa aqui. Aí vai virar essas inflamações. A pessoa está aí, às vezes, com fibromialgia, dores nas articulações, enxaquecas, problemas seríssimos, e não se dá conta de que o problema é emocional. Vamos ao médico? Vamos. Tomar medicação? Mas se você não vai buscar uma instituição para trabalhar o espiritual, você não vai buscar uma terapia para fazer a ressignificação das suas emoções, não limpas essas energias, seus corpos espirituais vão ficar adoecidos. E aí chega um momento que o seu corpo não aguenta. Isso aqui, gente, não é para apavorar ninguém, não. Isso aqui eu estou falando enquanto espírita, com obras que vem chegando para nós de 2000 para cá, né? Centrada nas obras de Kardec, para atender as necessidades que estão nossas aí. E também enquanto terapeuta, com todos os cursos, são 3 ou 4 cursos que eu fiz, e que estão aí nos mostrando e reafirmando todo esse processo que a gente precisa, né? E aí, gente, esse quadro de desequilíbrio, olha o que vai causar: fadiga, desânimo, indisposição para movimentar-se, prisão de ventre, problemas respiratórios, enxaqueca, tristeza, dores cervicais e lombares, alergias, depressões e outras dores físicas e emocionais. Olha a carinha dela. Então, ela está refletindo aqui, gente, no corpo físico, a dor que está onde? Na alma. Aqui a gente fez um resumo das doenças, porque se a gente não se cuidar, passou. E aqui, ó, olha o que a espiritualidade vem nos dizer: nos casos de depressão severa, as matrizes são plasmadas na reencarnação. A doença já existia antes do retorno. Então, olha, se o espírito está na zona umbralina, cheio de culpa e de remorso, como Kardec coloca lá na Obras Póstumas, ele foi resgatado, foi tratado, vai vir para aqui. Mas olha só, ele já vem trazendo a culpa, ele já nasce com depressão. A história desse cliente que chegou na nossa casa, que está na 3ª sessão, ele já nasceu com a depressão, trazendo culpas que ele não consegue ressignificar. Aí ele entra no estado de remorso. Olha como ele já vem trazendo energia densa e pesada, causando o quê? A doença de base que a gente falou lá atrás, a baixa autoestima, né? E aí, gente, a culpa é essa estrutura das crenças antigas do pecado. Lembra a Igreja Católica? Né? Pecado original.
continuar no pecado, você vai para o inferno, vai se queimar, vai fazer acontecer. Ou então os alicerces do perfeccionismo, principalmente nós, quando adentramos a doutrina espírita, nós entramos nessa situação de achar que a gente tem que ser perfeito aqui, agora, hoje, já. Paremos com isso. Nós estamos numa trajetória, numa caminhada. O que a gente puder fazer aqui, agora, hoje, já, vamos fazer com nós. Mas se a gente não conseguir, na próxima, a gente tem muitas outras oportunidades. O que a gente não pode fazer é dizer: ah, eu sei que tem reencarnação mesmo, então deixa eu curtir à vontade aqui, como uma amiga falou pra gente, que a amiga dela falou: ah, eu sei que estou fazendo um monte de coisa errada, mas tem a reencarnação mesmo, na próxima eu faço diferente. Não faça isso não, porque reencarnar está muito difícil, tá, gente? Então, olha lá o que a Joana de Ângeles nos fala, que o frango a gente copiou da internet e saiu com letra minúscula. Uma das grandes fontes de autoagressão vem na busca apressada de perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para o outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois leva a alma a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela não possui. É esse o processo que a gente está vivendo. Vamos olhar para nós com mais carinho, vamos identificar as nossas qualidades, as nossas virtudes, as nossas competências, as nossas habilidades. Por que a gente só destaca e decalca aquilo que a gente caracteriza como negativo em nós? Se a gente não olhar o que é bom, belo em nós, quem vai olhar? E aí, na culpa, dividimos em duas pessoas. Uma é real, a gente acha que é má, errada, ruim. A outra é ideal, é a boa, é a certa, que tortura a outra. Olha como que nós criamos uma dualidade em nós. Uma nós achamos que é a pessoa ideal, boa, e a outra é aquela que é ruim. E uma começa a torturar a outra. Que imagina que inferno, né, que a gente vive. Dentro de nós processa-se um julgamento em que o eu ideal, imaginário, é o juiz do eu real, concreto, humano, e é o réu. O eu ideal sempre faz exigências impossíveis e perfeccionistas. Paremos com essa situação. A gente está com uma companheira, né, onde o filho dela passou por um processo. Começou numa situação de um herpes na boca. Passou por vários especialistas na área dentária. Não, é só um herpes, só um herpes. Passou por médico, é só um herpes, é só um herpes. Quando se deram conta que foram fazer uma biópsia, ele já estava com câncer avançadíssimo. Filho único, 26 anos, depois de 9 meses de sofrimento, perdeu a língua, sem comer e sem beber, ele veio a óbito. E ela está num processo de culpa gigantesco, como se ela fosse essa pessoa que pudesse mudar o planejamento do filho, como se ela pudesse modificar a situação. Na primeira sessão, como médico, eu vislumbrei o filho dela no hospital do mundo espiritual, deitado numa caminha toda branca, se tratando dele. Falei para ela, eu estou visualizando isso. Ela chorava por causa dela. Ela está na doutrina espírita numa outra casa, e agora, no domingo passado, um grupo de estudo do Evangelho, uma médium estudando sobre família, ela deu o depoimento dela, o espírito dela se comunica com uma médium no meio do estudo, agradecendo. Primeira coisa que ele disse: mãezinha, não se culpe, eu passei o que eu precisava passar. E a gente percebeu que ele, na verdade, veio complementar uma reencarnação, porque ele foi suicida numa vida passada, né? Então, tudo tem um paraqueira na doutrina espírita. Eu sempre digo que eu me encanto com a doutrina enquanto ciência, filosofia e religião, porque ela esclarece tudo. A gente só não traz para a gente e não vive melhor, com mais qualidade, se a gente não quiser, porque ela diz tudo o que a gente precisa. E eu preciso correr. Culpa
Mas olha a função terapêutica e ecológica da culpa: fazer revisão de crenças. Quantas crenças equivocadas nós trazemos do passado, da infância? O que mais a gente vê no atendimento terapêutico é traumas na infância e repetição de padrão. A gente não se dá conta e a gente vai arrastando sem viver feliz por causa disso. Mas olha só, a culpa tem função libertadora. Indica que crenças, valores e princípios precisam ser ressignificados. É agente de transformação através da educação emocional. Então, se você está passando por um conflito emocional, pode ser culpa, pode ser remorso, pode ser mágoa, pode ser angústia, pode ser o que for. Vai buscar uma instituição para se tratar. Vai buscar um tratamento psicológico, terapêutico, para se fortalecer e fazer essa educação das emoções. Porque todos nós, todas nós que aqui estamos, viemos desses passados de equívocos. Estamos com as nossas matrizes aqui no nosso inconsciente. Estão aflorando para o consciente e dizendo: pelo amor de Deus, me ressignifica. E a gente não quer. E a gente está com a doutrina na nossa vida, encharcando a cabeça de leitura de informações, mas não contextualizando, não vivendo. E aí, não se reeduca emocionalmente, não ressignifica suas crenças, né? Tudo que está aí armazenado de equívoco em nós. E aí, ó, vem o dia em que é o culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lança aos pés. Eurípides passa a luz nos colocando, ele que coordena o nosso trabalho da fundoterapia. Então, gente, todos nós somos filho pródigo, filha pródiga. Todos nós fizemos isso, nos afastamos de Deus, nos afastamos de nós mesmos, saímos pelo mundo, esbanjamos energia, esbanjamos nossos talentos, nossas habilidades, nossas competências, fartamos de vida material, de prazeres, de ilusões. Mas o filho pródigo voltou e o pai o recebeu. Todos nós voltamos e estamos aqui pela misericórdia do Pai para recomeçarmos. Vamos lá. Está difícil, está aqui não obedecendo. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar, né? E agora, amigo ou amiga querido e querida da caminhada, caíste no fosso da culpa ante os deslizes da conduta? Tua sombra dribou teus propósitos de luz? Não te martirize com as cobranças desgastantes e busca te desculpar. Para que ficar se martirizando? Lembra dos valores e projetos nobres que ergueste ao peso de sacrifício e esforço. Quanta coisa boa você tem realizado. Por que você não valoriza, não vislumbra isso, né? Quanta beleza já descobriste que existe em ti por meio do trabalho, do bem, mas a gente não olha nada disso. A gente está só aqui, ó, na culpa, nas sombras. Faça isso aqui, ó. Olhe no espelho, se abrace, se auto-perdoe, se liberte, recomece. Essa é a primeira atividade que eu falo para o meu cliente. Você se olha no espelho? Não. Por quê? Porque eu não gosto do que vejo. Mas não gosta de ver o que? O corpo? Você se olha nos olhos? Você se vê como ser espiritual? Primeira atividade que você vai fazer todo dia de manhã, não precisa botar batom vermelho igual Elizabeth, não. Chega na frente do espelho, se olha nos olhos, se abraça e diga: eu me amo, eu sou importante demais para mim, eu não consigo mais viver sem mim. Tem pessoas que passam 4, 5 sessões e aí não consegui me olhar. Até que um dia chega: agora eu consegui me olhar. E aí começa a fazer um exercício e começa a modificar a sua vida. Amigo e amiga querida, aqui já passei, né, gente? Olha lá, que beleza. O que ela está fazendo? Ficando com a
sanções e punições quando a virtude é construída com amor e tempo. Olha para a frente, valoriza a tua condição de filho de Deus. Somos filhos e filhas de Deus, gente. Que é mais do que isso. O que nós queremos mais? Mas será que a gente se vê como filho e filha de Deus? Resgata agora imediatamente a tua paz. As pessoas estão vivendo um inverno, sem sossego, sem qualidade de vida, sem tranquilidade, se torturando, se flagelando. Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que nossos amigos espirituais querem. Estão aí lutando a todos os dias para levantar a nossa moral, nos dizendo: vai em frente, você pode, você é capaz, você realiza. Mas a gente está naquele e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, mas não fez. É passado, não dá para voltar no passado. Vivam hoje, vivam agora, vivam o presente, façam alguma coisa, saboreiem o morango da vida, gente, né? Faz um acordo contigo, perdoa-te e recomeça no bem, porque se a gente se equivocou no mal, vamos recomeçar no bem. E prove seu amor por você, brinque com as suas sombras, ame as suas sombras, reeduque as suas sombras, ressignifique as suas sombras, para que você possa ser feliz. Precisamos aprender a ser gente, a ser humano, a exercer o auto-perdão, admitir falhas, ciente de que podemos recomeçar sempre, quantas vezes forem necessárias, sem que isso signifique necessariamente hipocrisia, fraqueza ou convivência com o mal. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Hermâncio Folos coloca isso no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Não tenhamos essa pretensão. Erramos, nos equivocamos, nos afastamos de Deus, nos sentimos semideuses, entramos no egoísmo, criamos matrizes psíquicas, estão tudo aí cobrando essa ressignificação, mas nós estamos aqui para isso. E estamos na doutrina espírita ainda por cima. Estou fechando, gente. Modificar as matrizes mentais, transmutando a qualidade das nossas energias através do autoconhecimento, o auto-perdão é o passo correto a dar. A Joana de Anjos nos convida a vencer os atavismos da culpa e pecado, enfatizando a nossa condição humana ainda em aprendizado. É o imenso amor de Deus que vela pelo processo evolutivo de cada um dos seus filhos muito amados. Então não sou eu que estou dizendo, não, Joana de Anjos. Olhe para você e veja quem você é. Perdoar-nos é não importarmos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual é a nossa determinação de buscar o nosso progresso espiritual. O que eu estou fazendo com todo respeito, gente? A gente vê muito isso dentro das instituições religiosas e dentro do movimento espírita não foge. A gente está muito preocupado com o outro. Que bom. Vamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente está amando, querendo amar demais o próximo. Mas será que nesse processo de querer fazer muito pelo próximo, nós não estamos fugindo de nós mesmos? Não estamos abafando a nossa consciência? Quando a própria espiritualidade vem dizer que o compromisso maior que nós temos é conosco. Nós precisamos sair daqui melhores do que quando nós chegamos. E o que nós temos feito com a doutrina espírita em nossas vidas? O que nós temos recebido em nossa casa e no nosso espaço terapêutico? Mães que literalmente estão adoecidas emocionalmente porque se auto-abandonaram. Quiseram salvar o marido, quiseram salvar os filhos, aliás, quiseram salvar a família inteira, mas estão esquecendo de se salvar.
Maridos que estão querendo salvar a esposa, a família inteira, mas está esquecendo de se salvar. Quando a gente pergunta para certas mães que chegam lá, você sente saudade de você? As lágrimas correm. E aí no relato a gente vai ver que elas viveram a vida inteira em função de todos, menos delas mesmas. Aí estão lá com seus 50, 55, 60 anos, como chegou uma menina que estudou comigo no ginasial, chegou para mim no mês passado, sentou na minha poltroninha chorando: Elizabeth, pelo amor de Deus, eu não quero mais viver o que eu estou vivendo. É isso que nós precisamos, gente. Meu pai, vou correr para fechar, crianças. E aí, gente, o auto-perdão é alcançar a meta de ser quem e como a gente gostaria. Mas isso precisa de tempo e de persistência com novos hábitos. Olha os hábitos adquiridos no inconsciente. Preciso mudar. Eu preciso de acolhimento afetuoso diário a mim mesmo. Me abraçar, fazer declaração de amor para mim. O tempo inteiro as pessoas usam assim: eu devo salvar meu filho, eu devo salvar minha mãe, eu devo salvar meu pai, eu devo salvar meu vizinho. Eu não devo nada. Eu quero, eu posso, eu realizo, eu conquisto. A gente usa muita frase em prol do outro, mas esquece das frases afirmativas para si. E aí a gente conquista o auto-perdão. E a conquista do auto-perdão, gente, é fazer as pazes com o que você considera pior dentro de você, mas não para se autoflagelar, se torturar, ou querer tirar a sua existência. Mas para quê? Para bater de frente. Eu sempre digo: enquanto eu não admito que eu tenho as sombras, enquanto eu não me responsabilizo por elas, e enquanto eu não trago para mim a responsabilidade de reeducá-las e de ressignificá-las na minha existência, eu vou ficar arrastando e buscando culpas, ou criando expectativa nos relacionamentos. Só que ninguém vai preencher aquilo que é meu, né? Alcançar novas posturas para que eu possa ser melhor. É essa a resposta. Então, só fazendo está em cima da hora, está passando bonitinho. Somos espíritos, temos um destino, fomos criados com a leis da consciência, no livre-arbítrio, nos afastamos pelo egoísmo, criamos matrizes psíquicas que estão gerando o quê? As feridas evolutivas em nós, gerando todo um processo de doença nos nossos corpos perispirituais através de energias densas e pesadas, que eu preciso cuidar. Mas eu preciso, acima de tudo, fazer o quê? Me auto-perdoar. Seja lá o que for que eu tenha feito, eu preciso me auto-perdoar e recomeçar. Então, fechando. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de um singelo vagalume que esforça por fazer luz na noite escura. Nós fomos criados por Deus para sermos luz. Enquanto nós não temos condições ainda de sermos essa luz, que a gente seja como um vagalume que acende uma luzinha pequena, mas que faz todo o diferencial na sua vida e na vida dos seus na floresta. Que a gente seja como esse pequeno vagabundo, que a gente deixe fluir essa luz que está em nós, porque na somatória dessas luzes nós vamos ajudando Jesus a transformar esse planeta de provas e expiações num planeta de provas e regeneração, até ser um planeta de regeneração. Só depende de nós. E se nós queremos estar nesse mundo regenerado, que nós possamos devagar irmos acendendo essa luzinha para sermos dignos de lá estarmos. E aí as nossas referências
de autoconhecimento, de autoenfrentamento e de muito alto amor, para que a gente possa se auto-perdoar, seja lá o que for que a gente reconstruiu, que está no nosso inconsciente, para que a gente recomece a cada dia, fazendo o melhor que a gente pode, acreditando que Deus está apostando em nós, que nos ama infinitamente. Um beijo no coração, muita paz.